Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio de lançamento da eGestora Cast. Uma salva de palmas! É o podcast pensado para você, varejista do ramo de supermercados. E nós da eGestora pensamos nesse modelo de compartilhamento de informações, experiências e conhecimento para ajudar você na sua gestão aí na loja. E eu tô aqui com convidados mais do que especiais. Evandro Costa, que é o fundador e CEO da eGestora, seja muito bem-vindo. Obrigado. Espero contribuir com informações, incentivar as pessoas, falar um pouco da minha história e da história da eGestora. Bacana. Estamos também com o Marco D'Amato, o nosso diretor operacional da eGestora. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com todos vocês neste bate-papo. Legal. Estamos também com André Menegassi, ou Menegassi? Menegassi, nosso head de inovação da eGestora. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo, e é uma honra estar aqui falar sobre tecnologia, inovação, mercado, e vamos lá. Legal, a honra é toda nossa. E também devo destacar que estamos aqui na presença do Rafael e do Caio, nossos auxiliares aqui da Oxigênio Web. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Show de bola. Pessoal, e nesse episódio de lançamento, que é muito especial para nós, ainda mais agora que estamos completando 20 anos de empresa, de eGestora, né? Eu gostaria de começar, Evandro, com você, porque começou tudo a partir do senhor Evandro. Conte um pouco da sua história, Evandro. Como é que começou a eGestora? De onde nasceu? Quais foram os maiores desafios que você teve no caminho? Compartilha aqui com a gente. Meus pais, né, minha família tem supermercado, então... Desde 1960, os avós, gerações, né, pais, né, meus pais, e hoje está à frente do negócio meu irmão. Eu estive trabalhando lá por muito tempo, né, carreguei caixa. Bateu caixa. Batei caixa, abasteci gôndola, fiz entrega, né. E em 1994, meu pai resolveu automatizar o supermercado. Então, até uma história curiosa que nessa época meus pais compraram a segunda impressora fiscal Sueda de Presidente Prudente, né? Então, aí que iniciou. E nessa época eu estava para ingressar na faculdade, né? E me interessei. Meu pai contratou um profissional para desenvolver o sistema e aí eu comecei a ficar do lado e acabei gostando. Falei, eu acho que eu vou fazer isso, hein? E aí é que nasceu a história onde eu comecei a mexer com tecnologia. De lá pra cá, eu sou apaixonado por tecnologia e para supermercado, né? Então, por isso que nós falamos que a eGestora tem DNA de supermercado, que nasceu dentro de um supermercado. Lá no início, aí eu fiz ciência da computação, né? Acabei o curso em 98. Mas em 97 desenvolvi um sistema para o TCC, né? E esse sistema para supermercado. O projeto do artigo de final de curso, né? Foi um sistema, uma parte do sistema para supermercado. Que show, né? E aí começou, naquela época também foi onde iniciou a obrigatoriedade do cupom fiscal. Aí estava pronto para isso. E aí começou a surgir indicações. E fomos fazendo implantações aí através de indicações, né? Uma época muito boa, uma época excelente. Então estava iniciando aí, né, a automatização em supermercados, né? Só que também com bastante desafios. Mas ótimo, eu adoro o desafio e amo o que eu faço então aí se torna fácil, né? Fácil e prazeroso. Então é isso, a eGestora começou de um projeto de TCC lá em 1997. Olha só, então nas minhas contas aqui, Evandro, tá fazendo mais de 20 anos, hein? Então, faz mais de 20 anos a história. E aí eu comecei dentro, quando eu falo comecei dentro do supermercado, que até meu escritório era nos fundos do supermercado. Olha só. Né? Então, os primeiros clientes aí eu atendia, ainda eu trabalhava numa sala no fundo do supermercado lá mesmo, e é onde eu desenvolvia e virava à noite, enquanto não via um fim de uma
de uma solução, eu não parava, né? Então, legal. eu adorava, é muito bom, é ótimo. E é bacana, eu acho muito assertivo a sua decisão de continuar trabalhando apenas com supermercado, porque é um varejo muito específico, né? Eu vejo que o supermercado, diante de outras empresas, né? Ela tem particularidades que é só dela, é só de supermercado. A complexidade da operação, né? Quando você pega o tamanho do mix de produto, gente, qual outro varejo que tem um tamanho de mix de produto igual ao supermercado? Aí com isso tem toda uma série de operação, né? Porque cada um tem uma validade, cada um tem um fornecedor, cada um tem um prazo de vencimento do boleto lá com o fornecedor. E por aí vai, muito além disso, é muito complexo. Como é que nós, como sistema, poderíamos tratar supermercado e outro segmento? Fica difícil, né? Ah, fica. Eu acho que o supermercado talvez seja o setor com mais complexidade, né? Até por conta de todas essas variáveis aí que você falou. Então são N fornecedores, então são N clientes e N produtos, né? Imagine para controlar tudo isso, né? Eu falo que o supermercado antigamente sem tecnologia, os caras eram heróis, né? E hoje com tanta tecnologia ainda tem muita dificuldade, né? Então imagina. Então são muitas operações, são muitos detalhes que influenciam totalmente nos resultados, né? Então a gente está lidando ali com... Hoje qualquer supermercado aí atende mais de 1.000 clientes, tem mais de 200 fornecedores, né? E um mix aí com mais de 5.000 produtos, né? Então imagine para controlar tudo isso, né? Então precisa de muita dedicação mesmo e muita paciência e muita perseverança, né? Para fazer o negócio acontecer. E eu até lembrei aqui, tem uma outra particularidade do supermercado. É a questão da última linha do lucro líquido, né? Porque o supermercado, por mais que tenha um fluxo ali grande de faturamento, o que sobra no final do mês para o empresário, cara, sei lá, entre 5% e 8%. Nada. Menos que isso ainda. Menos que isso. Nós estamos falando aí de uma operação entre 3% a 5%, né? E quanto menor é pior ainda, né? Porque aí você tem menos condições, menos poder de compra, né? Você tem maiores dificuldades, né? Então você não tem muita margem, né? Então a gente está falando aí, mexe com muita receita financeira, mas com um lucro líquido muito pequeno. Então, qualquer descuido pode levar o negócio aí a ter grandes prejuízos. E o prejuízo ele aparece com muito tempo, né? Porque como ele tem fluxo de caixa constante, quando ele vai perceber que ele está em ruína, já é tarde demais, né? Já acumulou dívida, já ficou negativo por muito tempo, né? Por isso que é bom ter um software de gestão que cuide do seu negócio com carinho, que o negócio é delicado. E assim, eu tenho outra coisa, né? Agora, perguntando aqui, eu acho que eu sou o mais novo da mesa, eu acho. Você falou que começou em 1960 o mercado. Isso mesmo. Vocês lembram? Tá? Isso eu não sei porque eu não vi. É a história que eu ouvi de clientes nossos aí mais antigos. Aquele modelo de armazém, que tinha um balcão na frente, você chegava até o balcão com uma lista de produtos, e o atendente ia lá nas prateleiras e pegava umas coisas pra vocês. Vocês lembram disso ou não? Vocês chegaram a vivenciar isso aí? Eu vivenciei muito, né, Paulo? A sua loja, nossa, seu pai? Sim, era saco de arroz. Era granel, né? Era granel, você pesava naquele saco de papel, aquela concha de alumínio, né? Então, que coisa eu presenciei muito isso. Aquela balança que é manual mesmo, né? Aquela que grande. Tem farmácia antiga até hoje, né? Que você arrasta o peso pra lá e pra cá, né? Não, peguei muito isso. Aqueles doces, né? Quem não ficava na frente daqueles balcão vendo os doces lá? Então, eu vivenciei. Você pegou essa época, Marco? Não peguei essa época, não peguei. Então você tá querendo dizer que você é novinho também. De 1960. 1960 é que ele tá ouvindo as histórias dos pais. Ele é Você não viveu em 1900? Não. Então esse cabelo branco aí isso é herança. É herança. E agora, para dar sequência, Marco, eu queria entender em que ponto que você entrou na gestora, né? E a sua história antes disso, né? Como é que você foi parar na gestora? Paulo, tá falando de idade aí, velho, né? Velho não, experiente, né?
Experiente. O Evandro eu conheço há 28 anos, próximo de 30 anos aí, né? Então nós fizemos faculdade juntos, né? Lá em 95, terminamos em 98. Ele seguiu essa belíssima trajetória aí com a gestora. Aí eu fui embora para Grande Centro, fui embora para São Paulo, né? Antes, fiquei um tempo aqui em Prudente. E lá eu segui um outro, com tecnologia também, mais voltado ao mercado financeiro. E depois de vários anos em São Paulo, resolvi voltar, né? Trabalhei em multinacionais lá no mercado financeiro, mas com tecnologia. Voltar, aquele negócio, né? A gente está acostumado com o interior e quer criar os filhos aqui, né? Tranquilidade, enfim, acho que eu cumpri o meu desafio lá. Voltei para estar mais próximo da família. E aí, né, conversando com o Evandro, com o tempo, tudo, né? A magnitude que a empresa tomou, a dimensão que a empresa tomou, o Evandro estava sozinho, né? Ele mesmo falou, pô, tá pesado para mim, então... aí começamos a conversar, né? E eu com a minha experiência, e principalmente eu acabei saindo de tecnologia, né, de desenvolvimento, e acabei indo mais para a área de gestão, né? Acabei estudando lá a Fundação Getúlio Vargas, acabei trabalhando no Banco de Investimento Credit Suisse com gestão, então foi uma bagagem considerável que eu tive lá. Depois, em 1900, não, tô ficando velho, né, mano? Desculpa, em 2017, em 2017, né, conversando com o Evandro, foi onde, né, após, né, algumas tratativas, conversa, acabei entrando na sociedade da empresa e para ajudá-lo, né? Então a gente viu aí o tamanho tomou a proporção que tomou, né? Tava né, muito bem encaminhado o negócio. E aí eu entrei para ajudá-lo aí, né? E foi muito bacana, porque com toda essa bagagem, toda essa experiência que o Evandro tem de varejo, eu não tinha. Eu não, né? Tô engatinhando, né? Então você não conhecia nada de supermercado, de varejo? Não, o que eu conhecia era acompanhar fusões e aquisições, M&A, né? Que eu trabalhei em banco de investimento, né? E acompanhava o mercado, sim, mas a operação, não. Nem fazer compra em supermercado. Nem fazer compra, deixava para a esposa. Né? Olha só. E aí, estão aprendendo bastante com o Evandro aí também, e a parte de varejo mesmo ali, né? Principalmente dentro do supermercado. E ajudando aí a questão de estruturação de processos, de gestão, né? Porque a gente está numa crescente muito grande aí, né? Em exponencial, em expansão territorial. Então, foi fundamental aí a gente juntar, né, forças aí pra gente galgar novos degraus aí, né? E é muito bacana, porque a gente trabalha já há algum tempo juntos, né? E eu percebi, dá pra perceber em cada perfil, né? Que você tem enraizado a questão. Tanto que você foi professor da faculdade, em questão de processo, né? Você fala muito em PMI, né? O PMI. Então, você é um profissional de processos. Então, acho que colaborou muito para a estruturação dos processos internos, né? Da gestora. Isso. Em processos, né? E projetos, né? Então, a forma. Fazer uma melhor gestão de projetos, utilizar melhor os recursos, né? Conseguir, de fato, conquistar os objetivos, né, idealizados lá né, ainda quando em forma de abstração, né, pô, estudando o que a gente precisa ver de inovação, o que precisa fazer e até mesmo em termos de legado, né, o que nós já temos, né, o que a gente precisa melhorar e como a gente vai conseguir atingir esse objetivo, né? Então a gente tem que estruturar muito bem para poder conseguir atingir os objetivos da melhor forma possível. E crescer de forma organizada, né? Que isso que é importante, porque a empresa que cresce de qualquer jeito, né, desorganizado, vai perder dinheiro e vai sofrer, né? Vai resultar em canseira, né? Então, mas é bem isso, né? Então, nós estamos com a base muito forte, então você fazer muito bem a fundação, né? Que aí as coisas fluem mais fácil, né? E o que o Marco falou, nós estudamos junto. Quando o Marco veio de São Paulo, o Marco iniciou uma ajuda, né? Antes de entrar ainda na sociedade, né? Antes de vir definitivamente,
né? O Marco participou um tempo na gestão do desenvolvimento, né? Então aí isso nós fomos conversando, demorou, nós somos muito transparentes, muito amigos, né? Então nós fomos conversando bastante, aí sim, não, agora é o momento. E aí o Marco veio para a sociedade, veio para somar com toda essa experiência aí de gestão de processo mesmo, né? Então hoje o desenvolvimento acontece, não só o desenvolvimento, quanto outras áreas também. Então está muito bem definido os processos e cada um sabe o que tem que fazer, né? Então isso facilita muito. Bacana. Não, só de você falar que você veio do Credit Suisse, pô, cara, isso é o nome bonito, né? É um baita banco, né? É na Suíça, pelo jeito. É da É Suíça. o segundo maior banco da Suíça. Mas foi uma... É assim, né? É gostoso falar porque foi uma experiência absurda, assim, muito gostosa, né? Eu só tenho pontos positivos, só pra... Legal. Né? Muito Isso bacana. é importante, né? Isso é importante. Importantíssimo. E até falando do nosso nicho de atendimento, né? Vou trazer o André pra conversa. Porque, até voltando à questão do armazém, né? Do modelo de supermercado armazém, né? Eu lembro de um cliente que ele tá na 3ª geração. É o neto agora que tá tocando a loja. Começou com o avô, passou pro pai e agora é o neto, né? Que tá tocando. E foi justamente o pai, né? O intermediário, a 2ª geração, que tava falando da transição do armazém para a gôndola onde o cliente entra dentro do supermercado e pega seus produtos, põe no carrinho e passa no PDV para vender. O pai estava contando para mim que para ele fazer o pai dele acreditar nesse modelo foi duro. O pai dele falava assim, cara, como assim? Como que a gente vai deixar o cliente entrar? Ele vai roubar a gente? Olha só que coisa, né? Era um modelo já era uma perspectiva de inovação e nova tendência para facilitar a venda, melhorar a experiência de consumo do cliente dentro da loja, né? E aí eu já aproveitando para falar de inovação, ninguém melhor do que o nosso head de inovação, né? André Menegassi, em que ponto que você entrou na gestora? Me conta a sua história. Bom, como você pode ver, eu sou mais novo que esses senhores, né? Nem tanto, né? Comecei a trabalhar com TI em 2001, né? Minha carreira, ela tem 2 lados. Eu sou professor, então trabalho na academia e também trabalho no mercado. E eu conheci o Marco na universidade, onde a gente trabalha com algumas disciplinas. E a gente foi fazer mestrado junto, bebemos junto, falamos besteira juntos. E aí, depois de um tempo, ele me chamou para fazer parte do time da e-gestora. Me ofereceram um salário pequeno, mas muitos desafios, né? E aí, eu gostei. Como assim? Você gostou do salário pequeno ou dos desafios? Dos desafios. Ah, bom. E aí eu gostei da proposta, dos desafios. Ia trabalhar com coisas que eu não trabalhava onde eu estava no momento. Isso me beneficia porque eu consigo aplicar essas tecnologias dentro da sala de aula. Consigo captar talentos para trazer para a nossa empresa. Inclusive, as 2 últimas contratações na área foram dessa... São alunos. São alunos, foram legal. alunos, passaram pela gente, fizeram estágio e agora estão efetivados. E, bom, eu entrei já foi bem no meio da pandemia. Eles vieram com essa proposta para mim bem no meio da pandemia. Empresa fechando, né? Gente sendo demitida e eles falaram, sai do seu emprego que você trabalha há 16 anos lá e vem trabalhar aqui com a gente, né? Minha esposa falou, não vai, não, eu vou. E tô aí já há 2 anos e meio e tem dado muito certo. Foi uma boa escolha. É muito bacana isso, porque eu percebi que o André, ele é bem criativo, né? A gente tem até que tomar cuidado quando surge uma ideia e apresentar pro André, porque o André, gente, ele é incansável, você não tá entendendo. Eu não lembro o que foi que a gente tava conversando, que a gente deu uma ideia de melhoria numa solução nossa. Cara, ele não dormiu à noite, no outro dia de manhã ele falou, Paulo, já tá implementado lá. Isso é lenda. Lenda, né? Cara, o cara é incansável. Então, assim, acho que o pilar de inovação é muito importante, né? O supermercado hoje, ele não concorre mais só com supermercados, né? Ele concorre com farmácia, ele concorre com conveniência de posto de gasolina e concorre com os grandes marketplaces. Então a gente tem aí Polishop, por exemplo, eu nem sei se eu posso citar nomes aqui, eu vou citar, né? Fazer um jabá. Quem sabe o João Apolinário depois começa a portar alguma coisa aqui pro nosso podcast. Mas, cara, no Polishop você encontra, por exemplo, produtos de limpeza.
Mercado Livre, enfim, Magalu. Você tem uma gama aí de marketplaces, né? Vendendo produtos que vendem em supermercado. E é engraçado porque até antes da pandemia, foi bom você citar a pandemia, porque até antes da pandemia, a transformação digital ela vinha engateando no Brasil, né? Muito devagar, o interesse por novas tecnologias ainda era um pouco, né, fraco. Veio a pandemia, quem não estava preparado tecnologicamente para vender nos canais digitais, né, para fazer um marketing através dos canais digitais e redes sociais, cara, perdeu. Porque, se vocês lembram bem, os únicos segmentos que poderiam ficar abertos durante a pandemia eram supermercado e farmácia. Então, os supermercados que já estavam preparados com e-commerce, m-commerce, né, com delivery já bem estruturado, pô, surfaram uma onda fantástica. Eles não pararam de vender, né? Agora, aqueles que não estavam preparados, pô, perderam de ganhar dinheiro. Não fecharam, tudo bem, mas poderiam ter faturado um pouco mais e atender melhor os seus clientes, né? Então, e eu vejo que hoje, né? Aliás, hoje não. Eu tô falando hoje porque eu cheguei faz pouco tempo, eu sou o último aqui a entrar na gestora, né? Mas estava no DNA da gestora já oferecer inovação para os nossos clientes, né, André? Inclusive sobre o Super Fidelidade, que é uma carteira digital que possibilita cashback. Temos o Super Painel Digital, que, nossa, explosão que tá de vendas, né? É mídia indoor, o televisor que vai lá com a tabela de preços, tem toda uma liberdade de editar. O Super Meu Mercado. Mas, Paulo, você falando, cara, eu tô fazendo uma analogia aqui com um livro que eu li recentemente, e vocês falaram do armazém, né? Uma pessoa chega lá no balcão e pede, né? O vendedor vai lá, pega na prateleira e entrega, né? Então a venda é 1 a 1. Né? E nesse livro que eu li, ele fala que isso começou a mudar após a grande crise americana em 1929, né? Porque é uma crise tremenda, enfim, tem todo um enredo ali, uma história, né, que eu não vou me prolongar muito. Foi ali, a partir dali, que eles começaram a criar, de fato, os supermercados, né, tradicionais que a gente conhece hoje, né, então as gôndolas, enfim. E isso, né, depois veio a Segunda Guerra Mundial, enfim, né, o mundo inteiro ficou naquela situação. E no Brasil começou a chegar isso em 1950, 1960. Por isso aí, né, o Evandro falou 1960. Então isso veio crescendo no Brasil. E olha só que interessante. Nós estamos falando 1960, né, que quando começou. 1960 a 1997, 98, né, o Evandro falou, foi a segunda impressora fiscal aqui. Começou a automatização aí, né? Olha, quase 2000. Então, olha quanto tempo se levou, 30 né? 40 anos aí, 40 E agora a gente está falando da pandemia 2019. Olha quanta coisa mudou e como esse processo está cada vez mais numa velocidade vertiginosa, absurda. Então, por isso que, né, a gente tem que estar muito atento mesmo, né? E como a e-gestora está aí, né? E só complementando, né? Uma brincadeira aqui, né, a gente brinca. O Evandro com toda essa visão experiência que ele tem de supermercado, né? Tecnologia, eu com a parte de tecnologia e gestão, e o André tecnologia mesmo, inovação, então acho que, né, tem sido um casamento perfeito. É aí, um complemento legal, né? Se encaixa perfeitamente, né? Não, perfeitamente. Quando nós falamos aí de pandemia, né? Quando a gente fala de estar preparado, né? Então, para ter ideia, nós mesmos lá da gestora, no primeiro dia da pandemia, a equipe já estava trabalhando no home office. Então, a gestora já estava preparada, né? Então, às vezes a gente acha que vai demorar muito, e aí na hora que vai começar, a coisa já está acontecendo, e então, tecnologia a gente tem que olhar muito para o futuro e muda muito, então cada dia tem alguém criando e outro copiando, muito rápido, né? E assim vai, muito rápido. Enquanto nós estamos conversando aqui, já saiu um monte de coisa nova aí. E então por isso que com a vinda do André, nossa, nós ganhamos uma tração muito grande para desenvolvimento, principalmente agora na parte de mobilidade, né, transformação digital. Então nós ganhamos muita velocidade para poder lançar produtos e estar aí preparado para essa demanda.
né, que o mercado exige. Né? Você falou aí de e-commerce, né? As pessoas, o supermercado talvez seja um dos últimos segmentos a entrar nessa era, né, digital, né? Então, de e-commerce. Né? Então, quem imaginava comprar carne por e-commerce, né? Então, hoje isso já acontece naturalmente, né? E pessoas com mais idade também utilizando plataformas digitais para isso, né? E agora vem novas eras aí, né? Novas coisas acontecendo, né? Agora é relacionamento. Né? Falando em novas eras, estamos para lançar, né? Já lançamos. Ó, spoiler, ó, spoiler. Lançamos internamente uma plataforma voltada para o nosso cliente, onde ele vai ter condições de aprender ou de melhorar ou de receber dicas sobre os nossos sistemas. Tipo uma plataforma de educação online, usando conceitos de nano-learning, que são aprendizados pequenos e focados em determinadas dores, determinadas dúvidas, né? Então, não só sistema, a gente está preocupado também em fornecer conteúdo de qualidade para que o negócio do cliente alavanque, né? Sucesso do cliente, sucesso da e-gestora. Perfeito. Eu sempre digo, né? Nós estivemos com alguns parceiros aí, contabilidade, o pessoal que faz consultoria, cada um no seu quadrado. Nós como tecnologia, nós só crescemos a partir do crescimento do nosso cliente, né? Então, é incansável da nossa parte pensar em maneiras de criar novas soluções para que o nosso cliente cresça, né? E ainda falando de inovação e tecnologia, vocês lembram dos Jacksons? Família Jacksons? É isso? É os Jacksons? É de 1960, cara. Olha que coincidência. A gente tá falando de 1960. Se eu não me engano, é isso mesmo. Depois a gente vai dar um Google aí e eu corrijo depois pra vocês. Mas a introdução do desenho projetava, se eu não me engano, o ano de 2000. E tipo assim, aí na introdução a esposa ia pegar dinheiro com o marido abria a carteira e pegava dinheiro. Gente, dinheiro físico. Não, tá acabando o dinheiro físico. Aí mostrava a menininha, a filha, ouvindo um Discman, uns CDs no chão. Gente, qual foi a última vez que vocês pegaram um CD na mão? Cara, não dá pra imaginar o que vai acontecer no futuro sobre tecnologia. O negócio acontece de uma velocidade tão rápida e nós temos que estar preparados, porque a gente nunca sabe quando vai vir uma pandemia. E outra, nem vou falar de catástrofe aqui não, tá? Não precisa. Basta uma nova geração com novos perfis de consumo, né? Com novas expectativas de atendimento. E aí, será que o segmento está preparado para isso? Nós tínhamos antes separados como verticais, né? Então você tinha lá uma vertical. O Sebrae falava muito disso. Vertical construção civil, metal mecânica, tecnologia da informação e comunicação, né? Era TIC. Retail, que é varejo, educação, saúde. Cara, TI não é mais uma vertical. Ela é uma horizontal que é base para todas essas outras verticais. Então a gente utiliza tecnologia em tudo hoje. E sobre a limitação de idade, cara, minha avó, 78 anos de idade, ela faz compra no mercado pelo aplicativo. Ela não vai no mercado, porque ela tem medo de pegar Covid até agora. Detalhe, backup. Me veio na cabeça agora, né? Foge um pouco do tema, mas está dentro de tecnologia. Ela faz backup do WhatsApp. Ela fica preocupada com o backup. Porque ela passou pelo transtorno de perder. Quem nunca passou por isso, né, gente? Perder as conversinhas lá do WhatsApp. Cara, ela fala, filhinho, vê aí se tá certinho os backups do meu WhatsApp. Cara, e eu converso com um supermercadista que não faz o backup dos dados dele, entendeu? Então a gente tá num momento onde as pessoas têm que começar a olhar com atenção, com mais atenção à tecnologia, ainda mais esses segmentos que são tão tradicionais, porque sana muitas dores, né? E resolve muitos problemas, né? Por isso nós chamamos de solução, né? Conversei isso com o Orlando, com o Marcos, estão aqui. A gente falou muito de solução. Nós vendemos soluções, né? Paulo, inclusive, os nossos novos projetos, hoje o cliente praticamente não tem custo com infra, porque roda tudo em nuvem. Então, nós contratamos um dos maiores providers de cloud computing, e todos os nossos bancos de dados, sistemas estão todos em nuvem, com backup, caso seja necessário, né? Então, com segurança, né? Antivírus, firewall. O cliente não tem que se preocupar igual a sua avó em fazer o backup. Já tá tudo certinho. Exatamente, responsabilidade nossa em fornecer essa segurança ao cliente. Verdade. E hoje, como que é difícil fazer o cliente entender, é porque o supermercado é muito tradicional, né? E quando a gente parte do médio pro pequeno, como é difícil eles entenderem que TI, tanto na parte de software, inovação e soluções, né,
software, quanto hardware, infraestrutura, como é importante o investimento, né? Eles não veem como investimento, muitos veem como um custo, né? E não é um custo, é um investimento para você solucionar problemas, crescer de forma organizada, né? E com segurança das informações, né? Não, mas é bem isso. Mas tem mudado, viu, Paulo? Tem mudado esse pensamento do empresário aí no ramo supermercadista, né? É mesmo com a chegada aí da nova geração, né? Tem mudado. Mas ainda acontece, né? A gente se esbarra aí muito em querer falar que é custo ao invés de investimento, né? E aí só vai conseguir enxergar isso na hora que acontece algum problema. Aí já é tarde, já aconteceu. Quando a água né? bate na bunda, Isso, então precisa se preparar, né? O mercado, as empresas, né, em modo geral, mudou muito a forma de administração e gestão, né? Antes a gente via aí muitos empresários sem formação. Hoje você precisa estudar muito para ser um empresário, ainda mais no Brasil, né? Então as dificuldades são muito grandes. Então precisa correr atrás, estudar, não dá mais para fazer de qualquer jeito, que aí com certeza vai ter prejuízo, o negócio vai acabar. Às vezes o que conquistou por muitos anos acaba se perdendo rapidamente. Então precisa estar muito atento a isso, né? Então nós falamos aí de tecnologia hoje, investimento, né? E acaba pensando muito só na gestão lá, no computador em si, mas hoje é atendimento, né? Você investindo em tecnologia, você está dando um melhor atendimento para o seu consumidor, uma melhor experiência. Tem usado muito esse termo, experiência de consumo, né? Então, tem que estar atento a isso, né? Que senão você fica fora do mercado e atrás dos concorrentes, né? Uhum. Então, tecnologia não é só investimento em máquinas, né? Também São tem em soluções, né? E quando nós falamos em soluções também, não pode esquecer das pessoas, né? Que acho que talvez hoje é a maior dor, né? Gestão de pessoas aí, né? Então tem que investir bastante em capacitação também, em treinamento. Não adianta ter melhor tecnologia, mas não saber usar, né? Ou usar de forma inadequada, né? Então precisa bastante de capacitação aí também para as pessoas. Pegando um gancho que o Evandro comentou agora, né? Então, apesar de que ele falou que eu não vou no supermercado fazer compras, mas vamos lá. Você vai no supermercado, você faz compra. Você tem o tempo. Você vai lá, você olha os produtos, né? Mas quando você se dirige ao caixa, né? Você quer que aquilo seja rápido. Não, cara, eu não tenho paciência pra ficar 1 minuto na fila do caixa. Mas você ficou meia hora, 1 hora dentro da loja. Mas chega na hora do caixa, você quer que seja rápido, né? Então aí onde o Evandro colocou, né? Olha a importância de um bom software de frente de caixa. Uhum. Olha uma importância de uma boa infraestrutura, né? Porque aí tem que saber diferenciar mesmo, né? O que é software e o que é hardware, né? Uhum. Todo bom hardware roda em cima de uma boa infraestrutura. Não adianta você ter uma Ferrari, né? Num software e ter uma infraestrutura precária. Não vai dar certo, né? E complementando isso que ele colocou, né? A capacitação, né? Pessoas ali. Então, é o conjunto como um todo, né? Uhum. Isso é extremamente importante. É por isso que foi colocada a tecnologia, como você mesmo colocou, né? Antigamente, as verticais eram isoladas, né? E hoje a tecnologia ela passou a ser a fundação, a base aí de tudo. E isso está fazendo com que, né, essas novas gerações, aí, ou até mesmo as gerações antigas, estão enxergando a necessidade disso, de deixar de TI, deixar de ser um custo e realmente é um investimento. Uhum. Então isso tem mudado mesmo. E aí o Paulo e o Marco, o André, né, todos aí, para você ver, ó, 20 anos atrás, né, quando a E-Gestora nasceu, ela já nasceu lá, seu propósito, sua missão, né? Dentro disso é o quê? É gestão com eficiência, qualidade, né, e simplicidade, né?
Quando a gente fala de tecnologia, não precisa ser algo muito complicado, difícil. Tem que ser algo fácil. Hoje as pessoas querem facilidade, né? Hoje todo mundo tá muito atarefado, as coisas parece que o dia precisa ter 40 horas, né? O dia mais curto, né? Tá mais curto, né? As pessoas estão com cada vez mais. Hoje não se assiste quase TV, hoje tá mais celular, né? Então tem que ter muita mobilidade, mas tem que ser simples e fácil de usar, né? E com eficiência, né? Então a gestora aí sempre se preocupou em fazer da tecnologia algo simples para os empresários e para os consumidores, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Eu sempre digo isso, já faz um tempo que eu trabalho com tecnologia, né? E apesar de ser uma empresa de tecnologia ali, né? Cara, é tecnologia para pessoas. No final das contas, porque quando a gente fala de tecnologia para algumas pessoas, né? Tá surgindo muita questão da inteligência artificial, agora metaverso. Cara, mas o resultado final tem que ser a eficiência e a facilidade para as pessoas, para o ser humano. A gente tem que ter esse foco, né? E a gestora é bem humanizada nesse sentido. Né? Quando a gente olha, principalmente as soluções que o André desenvolveu e trouxe, né? Super painel digital, super fidelidade, super meu mercado. Quando você olha o painel de back-office lá de administração, você vê que é algo muito intuitivo, muito simples, né, André? Algo assim para não ter dificuldade mesmo. O próprio RP também. Né? Não adianta ser bonito, tem que ser simples. O negócio tem que ser operacional, né? Uma fala que o Evandro sempre verbaliza é que a gente não pode pensar apenas no nosso cliente. A gente tem que pensar no cliente do cliente que vai usar a nossa solução. Realmente tem que ser simples, o cara tem que olhar para aquela interface e já captar o fluxo, né? Como que chega no checkout, finaliza a sua compra, insere seu cartão. Exatamente isso. E das funcionalidades que eu vi no RP também, porque daí tá, a gente facilita, vamos lá. Quem são os stakeholders aí, as pessoas, né? Dentro do contexto que a gente atua. No supermercado você tem o empresário e os colaboradores. Nosso software facilita a vida de todos eles. Para eles ganharem tempo, agilidade, controle, né? E conforto, vamos dizer assim, né? Para poder atuar. Além disso, o cliente do nosso cliente, igual o André falou, o consumidor final. E também eu vejo os próprios parceiros, né? Então você tem lá um leque de fornecedores que são vendedores que representam, são pessoas que representam os fornecedores. E facilita a vida deles também, para eles negociarem. A gente tem cotação web hoje, que facilita muito a questão da cotação, né? Aquele cliente que faz a mesa redonda, que às vezes é um pouco desconfortável, tal. Então tem uma cotação web. O fornecedor é melhor, ele pode fazer de qualquer lugar do mundo, né? Basta ele ter internet para participar de uma cotação no supermercado. Então todas as pessoas envolvidas no nosso segmento supermercado, no segmento do nosso cliente, elas são impactadas positivamente com as nossas soluções, não é verdade? Sim, tem impacto em todo o ciclo, né? Vamos se dizer assim, né? Desde lá do fornecedor até o consumidor final, né? Então impacta na vida de todos, né? O Marco falou muito bem, nós vamos no supermercado, né? Então a gente se depara lá, caminha muito dentro do supermercado fazendo compra e nós estamos passeando, né? E quando nós vamos para a fila do caixa lá, do PDV, a gente quer sair, quer ir embora, né? Daí a gente que tem pressa, né? Então, olha tanto que impacta, e se toda essa experiência que ele teve andando na loja, se chegar no caixa, tiver uma experiência ruim, nada daquilo que ele fez antes, né? Ali passeando, toda aquela experiência positiva, né? Não adiantou. Porque a última que ele vai ficar é aquela experiência ali na hora de passar no PDV. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente se depara, a tecnologia, costumo falar que quase não tem limite, né? Então, a gente consegue fazer quase tudo em tecnologia. Só que, às vezes, a gente se depara com algumas solicitações, né? Para prejudicar, né? Um consumidor, né? Na verdade, assim, temos algumas situações, né, solicitações, que por deficiência na operação, por deficiência na gestão do supermercado, acaba prejudicando o consumidor, né? Então, às vezes, quer fazer muito controles, né, por deficiência do estabelecimento, né? E aí prejudica o consumidor.
Então lá eu penso muito nisso na hora das soluções, sabe? É o que o André falou. Então não é, vamos fazer uma solução desse jeito, mas, cara, isso aqui tá bom pro consumidor. Como vai ser a experiência Lá, do consumidor, né? Então a gente pensa não só no nosso cliente, mas no consumidor lá, que é o final, que na verdade é o cara que vai fazer todo esse ciclo aí funcionar, né? Quem mais importa, talvez, né? Se a gente for pegar por nível de relevância, pô, a pessoinha lá, a senhora de idade, a família, né? O pai de família que vai lá fazer a compra, no final das contas aí, é ele que importa para todos nós, né? E isso, é ele que paga a nossa conta. Ele que paga a conta, exatamente. Resumindo bem, é isso. Então não adianta nada, né? A gente querer fazer muitos controles por deficiência de gestão, né? Então, eu vou prejudicar o consumidor. Não. Vamos primeiro, acho que todas as soluções têm que ser pensadas primeiro no consumidor. E aí, ó, vamos dali para cá, né? Não fazer pra cá, né? Isso, muito tem que legal. ser assim. E até pensando nesse novo mundo de marketplaces, né? Uma pessoa para ir no supermercado hoje, para ir lá comprar lá no supermercado, é muito porque ela gosta de ir lá mesmo. Porque se for ver, se precisar ir lá para comprar, talvez não precise. Ela consegue comprar tudo ali pelo e-commerce e entregar na casa dela. Ela vai por quê? Porque ela tem uma experiência de consumo agradável. Eu adoro andar em supermercado. E eu tenho uns aqui, não vou citar nomes. Eu gosto muito. Eu moro em Maringá. E tem lojas lá que eu gosto de ir fazer compra, cara. Porque eu gosto de sentir o cheiro do hortifruti. Entendeu? Eu gosto de conversar com as pessoas lá da padaria, as atendentes. Eu gosto dessa experiência de andar com um carrinho no meio da loja. Porque é confortável, é limpo, é bem iluminado. Tem uma comunicação visual legal. Se não fosse isso, cara, na boa, ia eu comprar pra chegar em casa. Então, ó, como que a gente falando de futuro, né? Por que nós vamos lá no supermercado? Né? Justamente por essa experiência de tato, de cheiro, né? A gente pegar o produto, sentir, né? Escolher, né? Sentir o cheiro, né? Por isso que nós vamos em supermercado, né? A partir do momento aí que nem o metaverso está vindo, né? A partir do momento que proporcionar isso, que a gente consiga fazer tudo isso, né? Sem ir no supermercado, sinceramente não vai ter motivo, né? Para sair de casa, né? Loja física, né? Então, ó, tem que estar antenado aí com o futuro, né? Tá longe, mas é aquilo. Você não pode perder de vista, né, cara? Que chega, né? Tem que estar antenado, né? E depois o André complementa melhor, né? Que o André de inovação, mas falando aí, né? Então, ciências de dados hoje para ajudar muito na própria gestão de comprador, os compradores, né? Predição de ruptura de estoque, né? Comportamento do consumidor, né? Tudo isso através de ciência de dados e com IA também, né? Então as coisas aí tem muita coisa por vir e nós estamos muito antenados a essas inovações. Dentro da e-gestora a gente já tem algumas pessoas estudando essas tecnologias, fazendo alguns experimentos, para isso virar um produto, cair no ERP ali e o sistema andar sozinho, né? Que legal. Se gerenciar. Fazer a parte da ruptura de estoque, gerenciar a demanda e várias outras coisas que... André, você é o cara do spoiler, né? Você já soltou uns 3 aqui já. Vai deixar o cliente doido do lado de lá querendo. Ainda não tá pronto. Sem previsão de conclusão ou com previsão? Sem previsão. A gente vai fazer uma surpresinha pra vocês, tá? Pessoal, estamos caminhando pro final do nosso primeiro episódio, o episódio de lançamento da Gestora Cash. E eu queria, por ordem, Marco, o que você espera pro futuro, né? Já que a gente estava até aqui refletindo em relação ao futuro, como é difícil a gente prever as coisas a médio e longo prazo, vamos falar de 2023, vai. O que você espera? Quais são as expectativas do Marco para 2023? Bastante crescimento, né? Nós, eu, Evandro e o André, nós conversamos bastante isso, né? E a gente fala com brilho nos olhos. Por quê? Porque a gente sabe que o potencial que nós temos, que a empresa tem, que os colaboradores têm, né? Todo ali a cadeia, né, produtiva da empresa ali tem, e produtos excepcionais que nós temos e estamos cada vez mais antenados no mercado aí criando. Então, é um ano de lançamentos importantes, de conquista, né, e expansão territorial, né? Esse é o 2023 nosso aí. Legal, Marco. E para você, Evandro, quais são as expectativas do Evandro Costa para 2023? Impactar cada vez mais pessoas. É isso.
Eu acho que nós temos tudo, nós temos matéria-prima muito boa, nós temos insumos, então impactar cada vez mais a vida das pessoas. Transformar mesmo. A gente tem transformado muitas vidas lá dentro da E-Gestora. A gente tem, às vezes a gente pode ser até chamado de chato, muitas vezes, exigente, mas faz com que as pessoas cresçam. Clientes exigentes faz com que a gente tire a gente do conforto, né? Então faz com que a gente se mexa. Então ajudar muito as pessoas e automaticamente a gente vai ser ajudado e está crescendo cada vez mais. Né? Na nossa visão aí, como empresa, né, tá em todos os cantos do Brasil, né, e servir bem aí esse ramo supermercadista que eu sou apaixonado. Legal. E você, meu querido André do spoiler? Eu quero dormir, porque eu não durmo, né? Mas é tudo isso que eles falaram, né? E tentar agregar mais inteligência, né? Que é a moda do momento, trazer inteligência para os negócios através das ferramentas, né? E acho que é isso. Deixar o nosso sistema mais esperto, agregar inteligência ao negócio do cliente e fazer ele faturar mais. Show de bola. Maravilha. Pessoal, então estamos encerrando aqui nosso episódio de lançamento do E-Gestora Cast. Eu espero muito que você tenha gostado desse primeiro episódio de lançamento. Lembrando que esse é o primeiro de uma série, tá? Nós temos aí já alguns roteiros programados para outros episódios. Nós vamos trazer convidados especiais com temas muito delicados aí para você supermercadista. E a nossa expectativa é que realmente você absorva o máximo de conhecimento possível para aprimorar o seu negócio e melhorar a gestão dentro da sua empresa. E impactar as pessoas, é claro. Tá? Eu agradeço muito a sua presença, Marco. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Evandro, obrigado pela participação. É sempre muito bom estar com você aqui, viu? Eu que agradeço, Paulo. Espero ter contribuído aí um pouco. Bastante. André, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Paulo. Até o próximo. Pessoal, e é o seguinte, alguns recadinhos, tá? Então não deixam de seguir a gente nas redes sociais, tá? Tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, tá? Temos canais em todas essas plataformas. É só buscar E-Gestora Sistemas e Soluções. Lembrando que nós não somos só um RP. Nós somos um hub de soluções tecnológicas para você, varejista do ramo de supermercados. Então, se trata de um conjunto de soluções que agregam para sua empresa. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Lembre-se que terão mais, então nos siga nas redes sociais e nos acompanhe. Muito obrigado. Um brinde aqui ao nosso episódio de lançamento. Valeu, saúde, pessoal. Saúde. Até o próximo.